Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 11 de setembro de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do sétimo ano do ensino fundamental dos anos finais, e as alunas que vieram hoje são elas: a Valentina, a Nicole Ferraz, a Nicole Daiane, a Natália e a Ana Cláudia. Os demais alunos que por algum motivo faltaram hoje, a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henke, onde, quando o aluno falta, ele deve assistir e colocar as suas atividades e aprendizado em dia, para não ficar para trás em relação aos colegas que estão frequentes. E também todos recebem esse link para que possam dar uma consultada e revisada antes de fazer o Tarefa São Paulo, que vale nota de trabalho, de atividade de casa. O material que nós estamos estudando é o material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. O tema da nossa aula de hoje é razão e proporção, grandezas diretamente proporcionais, situações e problemas. Então é muito parecido com a última aula, só que agora a gente vai fazer mais situações e problemas. Aula número 28 do terceiro bimestre. Dando início, conteúdo: grandezas diretamente proporcionais. Objetivos: resolver situações problema que envolvam grandezas diretamente proporcionais. A habilidade EF07MA17: resolver e elaborar situações problema que envolvam variação de proporcionalidade direta e de proporcionalidade inversa. Essa inversa nós vamos ver no outro momento. Entre duas grandezas, utilizando sentenças algébricas para expressar a relação entre elas. O que é uma sentença algébrica? Quando você envolve letras nas equações. Letras para os valores que você não conhece, que são chamados de incógnitas, ou para aqueles valores que variam, que são chamados de variáveis. Então lá, para começar, na aula anterior, já faz hora, né? Foi quarta-feira a nossa última aula, estudamos grandezas diretamente proporcionais. Nesta aula, iremos resolver situações problema envolvendo essas grandezas. Mas será que existe alguma ferramenta matemática que podemos utilizar para resolver problemas com grandezas diretamente proporcionais? Vocês acham que existe um método na matemática que dê para resolver? Para resolver grandezas diretamente? Tem, eu acho. Tem. Aquela que nós estávamos fazendo. Sempre tem. Cruza e... Multiplica. Tá? Aquilo lá a gente chama de regra de 3. Tá bom? Então nós vamos conhecer ela mais profundamente. Olha lá. Foco no conteúdo. Retomando, para lembrar. Acompanhe a situação problema. Uma papelaria são cobrados 30 centavos por página copiada. Veja, uma página custa 30 centavos. 2 páginas custam 60 centavos. 3 páginas custam 90 centavos. 4 páginas custam R$1,20. 5 páginas custam R$1,00 e 6 páginas. E se tivesse 7 páginas? R$2. Peraí. Eu só ponho essa pessoa R$1,20 mais 30 centavos. Isso, dá 2,10. Certo? Muito bem. E se fosse 100 páginas? Nossa! É mais fácil fazer vezes quantos? Não é mais fácil? É 30 centavos cada um. Aí corto 2 zero, a vírgula anda 2 casas. R$30. Tá? E se for para X páginas? Aí tem que... Pronto. Para qualquer quantidade de páginas.
só trocar o x pela quantidade de páginas. Mas não é esse aqui o objetivo hoje. Vamos continuar lá. A razão entre o número de páginas e o preço correspondente é sempre a mesma. Portanto, o preço total é diretamente proporcional ao número de páginas. Então, olha bem o que eles falaram aqui. A razão é o resultado de uma divisão. E aí eles falam que se eu pegar o número de página 1 e dividir por 0,30, quantos que deu? 3,333. Aí se eu pegar o 2 e dividir por 0,60, quantos que deu? A mesma coisa. Se eu pegar o 3 e dividir por 0,90, o que deu? O que quer dizer esse 3,333? É uma razão. Não tem sentido na nossa história. E se eu fizer o contrário? Pegar o valor total e dividir pelo número de páginas, 30 centavos dividido por 1, quantos que deu? 0,3, que é a mesma coisa que 30 centavos, né? Se eu pegar o 0,60 e dividir por 2 páginas, quantos que deu? 0,3. Dá a mesma coisa toda hora. Aqui faz sentido. Se dividiu uma grandeza pela outra, todas vai dar o mesmo resultado. Aquele 3,3333 eu não consigo explicar para vocês na história. Consigo sim. Quer dizer que a cada R$1 dá para você imprimir 3 páginas, 333 páginas. Ou seja, 3 páginas e 1/3 de uma página. Não faz sentido. Agora, do contrário, faz sentido. Eu vou falar que é 30 centavos. O que é esse 30 centavos? O valor de cada cópia. O valor de cada cópia. E o contrário fala quantas cópias se consegue com cada R$1. Tá bom? São chamados de razões. Tá bom? Opa, acho que eu pulei mais de um. Não, tá certo. Foco no conteúdo. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando variam sempre na mesma razão. Ou seja, quando uma grandeza dobra, triplica ou é reduzida pela metade, o valor da outra grandeza também dobrou de um lado, o que acontece com a outra? Dobra. Triplicou, o que acontece com a outra? Também triplica. Se ela é reduzida pela metade, o que acontece com a outra? Reduz pela metade. Vamos ver se vocês entenderam? 5 e a outra lá é 20. Se de 5 foi para 10, o que aconteceu? Ele dobrou, dividiu, dobrou, fez vezes 2. O que eu tenho que fazer do outro lado? Vezes 2 também. Vai dar quantos? 40. Isso é diretamente proporcional. Se o 5 vira 1, o que aconteceu? Não pode resolver com mais e menos. Ou é multiplicando ou é dividindo. Dividiu por 5. O que eu faço do outro lado? Divido por 5. 20 dividido por 5 dá 4. Diretamente proporcionais. Quando acontece uma coisa de um lado, tem que acontecer a mesma coisa do outro. Lembrando, só multiplicação e divisão. Regra de 3, a famosa regra de 3. Quando eu estudava, eu aprendi regra de 3, aí eu ia fazer provas, essas coisas de externa, né, que nem vem para vocês, prova paulista, essas coisas. Tudo eu queria resolver com a regra de 3. E a maioria era muita sorte. Quando não dava certinho a resposta, ele chegava bem perto da resposta certa, daí eu marcava a alternativa. Na sorte dava a resposta certa, mas não é que estava certo. A regra de 3 resolve muita coisa e também chega muito perto de coisas que, sem querer, comigo dava sorte, sabe? Mas não é isso, tá? Vamos lá. Regra de 3. Para resolver problemas que envolvam duas grandezas diretamente proporcionais, podemos utilizar um método prático utilizando o procedimento chamado regra de 3.
Acompanhe a resolução da situação problema. Mantendo uma torneira aberta. Nossa senhora, que torneira mais feia do mundo. Aqui a parede. A torneira está jorrando água aqui. Certo? Mantendo ela aberta numa certa vazão. O que quer dizer a vazão da torneira? Já pararam para pensar nisso? O que é vazão da torneira? Quando está vazando, é o próprio nome. A gente acha, será que é isso? Tão simples, é isso mesmo. Quando vocês apertam o botãozinho do bebedor de água ali, ele vaza um tanto de água que dá mais de meio litro, porque ele enche minha garrafinha e transborda. Então, a vazão de água é o quanto que ela transborda antes de fechar. Nesse caso, a torneira não fecha sozinha, ó. Mantendo uma torneira aberta, quer dizer que ela vai ficar aberta direto. A uma certa vazão, ela despeja em 3 minutos. Então, em 3 minutos, sai quantos litros de água? 4 litros de água. Certo? Então, em 3 minutos, sai 4 litros de água. Quais são as grandezas que nós vimos até agora? Tempo, que é o minutos, e os litros, que é a outra grandeza. Então ela despeja 4 litros de água em um tanque, mantendo a vazão constante. O que é constante? Se repete? Que ela não vai parar, fica sempre aquele mesma vazão, isso mesmo. A vazão não vai ficar nem maior nem menor de um minuto para o outro, tá bom? Mantendo a vazão constante do tanque, o tanque ficará cheio em 5 horas. Qual é a capacidade desse tanque? Então vamos montar a regra de 3. Na grandeza de cima, vai tempo ou vai litros? Tempo. A Ana falou litros. Qual que está certo? Não, vamos falar que o senhor falou litros. Eu escutei litros. Qual que está certo? O tempo ele... É, isso é verdade. Boa. Mas na verdade, se você colocar litros em cima e tempos embaixo e não errar na hora de montar, vai dar certo também, tá bom? Fiquem tranquilos. Se na hora vocês ficarem com medo, ai meu Deus do céu, será que em cima é o litro ou é o tempo? Tanto faz. Mas o ideal é fazer que nem você falou. Foi falado tempo primeiro em cima, embaixo foi falado os litros. Então vamos contar a história aqui escrevendo. Em 3 minutos, quantos litros? Ah, desculpe. O tempo é em minuto. 3 minutos foi quantos litros? 4. O tanque ficará cheio em 5 horas. Qual é o tempo aqui? 5. Embaixo? X. Não está estranho esse negócio aí? Mas daí, não sei se... O 5, será certo? Mas daí o 5 não vai virar minuto? É, então, aqui está 5 minutos. Tem que ser Tem que... horas, mas só que Em minutos, isso. 5 horas. Cada hora tem quantos minutos? 60. 5 vezes 60, eu vou descobrir quantos minutos vai ficar aberta a torneira. Você não pode fazer grandezas minutos e horas sem fazer a conversão. Vocês mesmos perceberam, fiquei feliz com isso. Isso aqui é muito difícil a pessoa perceber. Falar, mas se ficar 5 é minutos, daí é Natal na hora. Não, tem que fazer as horas virar minutos. É isso aí, parabéns, trabalhem em equipe. Quanto que é 5 vezes 60? Vamos montar a conta? 60 vezes 5. 5 vezes 0? 0. 5 vezes 6? não, sei lá. É 30. 30. 300 minutos. Podemos fazer a regra de 3? Vamos lá? Esse vezes esse vezes esse. 3 vezes x? 3x. Igual. 4 vezes 300? Esquece o 0. Ó. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 3? 12. Então 4 vezes 300 dá 1.200. X
é igual 1.200. O 3 está multiplicando, passa dividindo. X é igual. Vamos dividir? Achar um espaço aqui. Aqui deu 300, esqueci de pôr aqui. 1.200 dividido por 3. Quem vezes 3 dá perto do 12 sem passar? 5 passou, deu 15. 3, né? 3 dá 9, ficou longe. 4. Ah, 12. 4 vezes 3 dá 12. Deu 0. Abaixou o 0, baixou? Tem que resolver. Quem vezes 3 dá 0? 0. 0. Acabou, abaixou outro 0. Quem vezes 3 dá 0? 0. Quantos litros tem esse tanque? 400. 400 litros. Isso pela regra de 3. Deve ser regra de 3 porque você tem 3 informações e falta uma. Ou porque você faz 3 passos. Cruza e multiplica e depois passa dividindo. Cruza, multiplica e depois passa dividindo. Eu não sei ao certo a história disso. A regra de 3 permite descobrir um valor não identificado por meio de outros 3 valores conhecidos. Olha lá, viu? Por isso que é regra de 3. Você conhece 3 e não conhece 1. Aí dá para resolver. Olha o outro jeito de resolver aqui, ó. De 3, o que eu faço com 3 para virar 300? Vezes Multiplica por quem? 100. Por 100. Se eu fiz isso de um lado, o que eu tenho que fazer do outro? A mesma Mesma coisa. 4 vezes 100, 400. Mais fácil, né, professor? Realmente, é mais fácil. Porém, que nem eu falei, tem momentos que vai ser mais fácil fazer o cruza e multiplica. Olha lá, deixa eu apagar. Tempo, 3 aumenta para 300, multiplicou por 3. Olha lá, quanto maior o tempo, maior será a quantidade de água no tanque. O tempo e capacidade... Desculpa. O tempo e capacidade nessa situação são grandezas diretamente proporcionais. Eu tenho o costume, na hora que eu for apresentar para vocês o inversamente, vocês vão ter que pensar assim, ó. Do menor vai para o maior. Do menor vai para o maior. Você acha que com 3 minutos dá 4 litros? Com 300 minutos, o X vai ser maior ou menor que 4? Maior. Maior. Do menor vai para o... As setas estão no mesmo sentido? Sim, então ela é diretamente proporcional. A inversamente eu não vou atrapalhar, mais para frente eu vou explicar para vocês usando a seta também. Foco no conteúdo. Assim temos uma igualdade entre duas razões, formando uma proporção. 3 está para 300, assim 4 está para x. Os números 3 e 300 são diretamente proporcionais ao número 4 e x, certo? E toda a proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Extremos, 3 vezes x são os extremos. Meio, 300 vezes 4. E aí chega todo o procedimento que a gente fez. 3 vezes x é igual a 300 vezes 4. 3 vezes x é igual a 1.200. Mas não quero saber de 3x, eu quero saber de 1x só. O 3 está multiplicando, passa dividindo. X igual a 1.200 dividido por 3. Ou seja, x igual a 400. A capacidade desse tanque é de 400 litros. A atividade 1, eu vou ajudar vocês a montarem, mas vocês vão resolver. Antônio comprou 5 bermudas de mesmo preço. Por quantos reais? 200. Quanto ele pagaria se comprasse apenas 3 bermudas? Quais são as grandezas aqui? Quais são as grandezas? Tem que fazer... 200 x.
Quais são as grandezas? Não é para calcular ainda. Quais são as grandezas? Quantidade, isso mesmo, não é números. Quantidade de bermudas e preço total, certo? Agora monta aqui a equaçãozinha. Quem vai ficar aqui em cima? Quantidade de bermudas? 5. Quantos que pagou em 5? 200. Quantidade de bermudas? 3. Quantos que ele pagou em 3? Agora aperta o pause e vocês resolvem. Hoje é dia 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Valentina, o que eu faço? Primeira coisa que eu faço aqui. Cruz e multiplico. Quem é o primeiro que eu multiplico? 5 vezes x. Dá quanto 5 vezes x? 5x. Muito bom. Igual. O que eu faço do outro lado? Daí, Cada outro para 3. 3. Multiplico por 200. Isso. Quantos que dá 3 vezes 200? 600. Muito bom. Então, 5 vezes o valor que você está procurando dá 600. O que eu faço agora? Divide 600 por 3. Não, por quem está multiplicando o x? Por 5. E aí a gente chega no valor do x. 600 dividido por 5. Quem vezes 5 dá 6? Quem vezes 5 dá 6? Ou chega perto do 6? 1. Vai dar 5. Sobrou 1. Abaixou o 0. E se abaixou? Quem vezes 5 dá 10? 2. Deu 0. Abaixa o 0. E se abaixou? Quem vezes 5 dá 0? Quantos que deu? Quantos que ele vai... 120. Quantos que ele vai pagar então? 120 reais. Muito bem. Vamos para o próximo? Olha lá, correção. 5 está para x. Ah, aqui ele montou, ó, ele montou diferente. Repare que ele não montou na linha. Ele montou na... Ele fez assim, ó. 5 está para 200, como 3 está para x. Mas a regra é a mesma. Cruza e multiplica, tá? E aí chegamos que 5x é igual a 600. Tá? Olha lá. Diminuiu. O que aconteceu do outro lado? Também diminuiu. Desse jeito que está aqui é o que eu mais gosto, porque você olha assim, a grandeza diminuiu, o preço também vai diminuir. Olha lá, 5 vezes x igual a 3 vezes 200. 5 vezes o x igual a 600. X igual a 600, o 5 está multiplicando, passa dividindo. X igual a 120. Se ele comprasse apenas 3 bermudas, Antônio pagaria 120 reais. Atividade 2. Vou ler com vocês. Vou apertar pause de novo. Vamos montar grandezas uma embaixo da outra agora, tá bom? Na bula. Ó, isso aqui eu lembro quando você estava no sexto ano, não sobrou um fio vivo, né? Todo mundo matou o fio. Então vamos lá. Na bula de um remédio infantil, coitado da criança, não vai matar a criança. A recomendação da dosagem é diretamente proporcional ao peso da criança. Sabendo que são recomendados 3 gotas de medicamento para cada 2 quilogramas. Então, para uma criança que tem 18 quilogramas, a dosagem recomendada é de... Quais são as grandezas primeiro? Não, quais são as grandezas? Em nome. Gotas. E o que mais? Pode ser quantidade de gotas. E peso. Certo. Então vamos lá. Para 3 gotas, para quantos quilos? 3 gotas para 2 quilos. Isso. Então, 3 está para 2. Assim como 18 quilos está para X. Ó, aumentou. Provavelmente as gotas vão aumentar ou diminuir? Aumentar. Aumentar.
pause e vocês resolvem. Aqui nesse caso, cruza e multiplica. Pode falar, Natália? Continuando, né? Nós estávamos conversando aqui, isso aqui para quem quer ser veterinário, médico, enfermeiro, isso aqui é o básico, senão não vai conseguir medicar as pessoas, vai matar as pessoas por erro na dosagem. Então vamos lá, cruza e multiplica, como que fica aqui? O 2 vezes o x é igual 3 vezes 3 vezes 18. 3 vezes 8. 24. Subiu o 2. 3 vezes 1. 3. Com mais 2. Chegou? Chegou, Natália? 5. Tô torcendo que alguém acerte. Ai, senhor, que eu não 54. Você errou na multiplicação? Aí você vai fazer x é igual a 54. O 2 que está multiplicando passa dividindo. X é igual, pega o 54 e divide por 2. Quem vezes 2 dá perto do 5 sem passar? 2. 2 vezes 5, não, 2 vezes 2, 4. 5 tira 4, 1. Abaixo 4. Se abaixou? Quem vezes 2 dá 14? 7. Muito bem. Vai ser uma boa mãe, uma boa médica, uma boa veterinária. O que se decidir fazer que precisa dar dosagem de remédio. No caso, você sabe a regra. Quando for fazer o remédio, se faz com a calculadora. Senhor, a gente tava falando aqui. Eu quero ser advogada. Qualquer coisa eu falo pra você. É bom que se sejam advogados para poder ajudar os professores a se aposentar logo. Ó, outro jeito que nós não percebemos aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Um jeito que nós não percebemos. O 2. O 2 para virar 18. O 2 para virar 18. Multiplica por quantos o 2 para virar 18? Multiplica por 9. 2 vezes 9 dá 18. Faz o 3 vezes 9. Também dava para fazer assim. Certo? Também dava para fazer assim. Agora, próxima atividade. Aqui foi feita a regra de 3. Bonitinho. Pá, igualzinho nós fizemos. A Natália também fez e acertou, né? Agora, atividade 3. Larissa estava organizando sua viagem de férias e consultou um mapa. Isso é legal, ainda fazendo um mapa de geografia mesmo. E consultou um mapa para saber a distância entre dois municípios que visitaria. Ela observou que a escala e viu que 6 centímetros, então centímetros, quilômetros, 6 centímetros equivalia a 18 quilômetros. Quando a pessoa pega e marca com o mapa lá e percebeu que no mapa 6 centímetros na realidade, na vida real, equivale a 18 quilômetros em linha reta, isso se chama escala. Já viram na aula de geografia ou não ainda? Uma hora ou outros vão ver isso no mapa. Olha lá. Sabendo que a distância real entre os dois municípios, me perdi aqui. Ela observou que a escala e viu que 6 centímetros equivale a 18 quilômetros da distância real. Sabendo que a distância real entre dois municípios, município A e município B, a distância real dela é de 48 quilômetros. Qual é a distância entre esses municípios no mapa? E agora, quem que eu estou procurando? Centímetros ou quilômetros reais? Não, vou ler de novo. Sabendo que a distância real dos municípios é de 48 quilômetros. Então eu estou procurando centímetros. O que eu faço aqui? Cruza e multiplica. Pause? Ou vamos fazer junto já? Está acabando o tempo, né? Então vamos lá. Aninha, o que eu faço aqui? Primeiro passo.
faz 18 18 vezes... vezes x. Não, Tá certo? tá certo? 18 vezes x. Natália, como que eu continuo? Você faz 6 vezes 48, é isso? 18 vezes x, quantos que dá, Aninha? 18x. Não sei o valor de x. 6 vezes 48, marca lá. 48 vezes o 6. 6 vezes 8, 48, subiu 4. 6 vezes 4, 24, com mais 4 que subiu, 28. Então 18 vezes x dá 288. Quem sabe o que eu tenho que fazer agora? Você faz 288 dividido Isso. por 18. Muito bem. Então vamos montar essa conta? 288 dividido por 18. 18 tem 2 algarismos, eu pego 2 algarismos. Quem vezes 18 chega perto do 28 sem passar? Quantos? 1. 1 vezes 18 dá 18 e não passou. 8 que tira 8, 0. 2 que tira 1, 1. Deu 10. O resto tem que ser menor que o 18. E é menor, quer dizer que nós estamos certos. Abaixo 8. E se abaixou, Tem que resolver. quem vezes 18 chega perto do 108? 9? 9. 9 vezes 8, 72. Foi o 7. 9 vezes 1, 9. Com mais 7, 162. Passou ou deu certo? Passou. Vamos tentar o 8. 8 vezes 8, 64. Subiu 6. 8 vezes 1, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 144. Passou também. 7. Não é também? Não é. Põe 6 então. 6. 6. 6 vezes 8, 48. Ó, já deu bom aqui. 8 embaixo de 8. Subiu 4. 6 vezes 1. Sim. Com mais 4. 10. Aí. Very good, Natália. Quantos centímetros vai ter na realidade no mapa então? 16. 16 centímetros. Certo? Agora vem o aplicando. Ó, aqui. Pá, cruza e multiplica. Né? Quando um aumenta, ó lá. 18 vezes x igual a 6 vezes 48. 18x é igual a 288. X igual a 288 dividido por 18. X igual a 16. A Natália, eu consegui perceber, já que ela percebeu o procedimento. Vocês conseguiram entender? Cruza, multiplica, depois pega quem está multiplicando o x e passa dividindo. A regrinha é simples. A distância entre os municípios no mapa era de 16 centímetros. Aplicando. Elabore uma situação-problema envolvendo duas grandezas diretamente proporcionais. Compartilhe a situação-problema que você elaborou com um colega. Ele resolve o seu e vice-versa. Socializem as estratégias das resoluções. Eu vou criar um em conjunto com vocês. Preste atenção como que nós vamos criar aqui, para depois, caso vocês dê tempo, vocês criam, manda por zap pro amiguinho. Tá bom. Né? Então vamos lá. Vamos pensar numa situação-problema aí. Aninha, vamos ajudar eu aí. Uma situação-problema que envolve duas grandezas, que sejam diretamente proporcional. De quilômetros? Quilômetros? Tá. O que tem em quilômetros? Na gasolina ou como? Gasolina? Então conta aí. Alguém vai usar a gasolina para andar quilômetro. Como que Para fica a história? andar uns 138 quilômetros. 138 quilômetros. A pessoa gastou quantos litros de combustível? Gastou uns... Eu não sei, mais ou menos. 1000 pontos. Não é de dinheiro. Gasolina tá cara. Não sei, mais ou menos quanto é. 50, sei lá. Só. 50 litros. Tá ótimo. Agora, como que... Ó, a Aninha está inventando junto comigo aqui. A Aninha começou. Alguém vai continuar. Para andar 138 quilômetros, um carro gastou 50 litros de combustível. Eu não sei isso. E se o carro andar 200 quilômetros? E se o carro andar 200 quilômetros? Isso, perfeito. Muito bom. Vamos lá então? 138 vezes x, 138x. 200 vezes 50, vamos lá? 200 vezes 50. Corta um zero, vem aqui embaixo. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. Deu 10.000.
Então, 138 vezes x dá 10 mil. X igual a 10 mil. O 138 está multiplicando, vem dividindo. E agora vamos fazer 10 mil dividido por 138. Nós vamos fazer calculador para ganhar tempo e não vai dar um número exato, eu acho. Dividido por 138. A pessoa vai conseguir andar, vai gastar 72 litros e 463 ml. Aproximadamente 72 litros e tem que arredondar. Arredondar tem que usar a terceira casinha ali. 464, porque depois do 3 vem o 7. 464 litros de combustível. Deixa eu falar um negócio para você. O carro que você falou deve ser um Opala. Porque olha você ver, 138 km com 50 litros de combustível, ele anda 2,76 km por litro. Um carro, ele gasta em média para andar no asfalto de 9, os mais gastadores gastam 10 km por litro. O seu carro é beberrão, um alcoólatra da sua historinha. Mas tudo bem, era a história. Um Opala beberrão, que bebe que nem louco. Então é uma situação. Outra situação poderia ser assim. Fui na padaria, comprei 10 pães e paguei 50 reais. Não, 50 reais tá caro. 10 pães e paguei 13 reais. Quanto que a Aninha vai pagar em 8 pães? Era uma outra possibilidade. Certo? O que aprendemos nessa aula de hoje? Resolvemos situações, problema, envolvendo grandezas diretamente proporcionais. Tarefa São Paulo, não se esqueça, já está uma lá a partir das 4 horas da tarde de hoje. Ou pelo site ou pelo aplicativo. E essa tarefa São Paulo tem o prazo até dia 18 do 9 às 12 horas exata, ao meio-dia. Tá bom? Os criadores desse material usaram as seguintes referências para criar esse material digital. As referências de imagens e vídeos. Tchau, tchau, vão com Deus. Assistimos mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Se você que assistiu pelo YouTube gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Tchau. Tchau.